Peço nessa noite, ó Deus amado, perdoa nossas ofensas, tudo aquilo que cometemos, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, eu te peço nessa noite, só queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de batalha, e hoje estamos aqui, Senhor, uns cansados, uns sem estar cansados, Pai, mas nos ajuda a dar o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, que o Senhor possa tomar a direção e a primazia. Repreende toda investida de Satanás, toda a cilada, a armadilha preparada contra o teu filho, contra a tua filha, Senhor. Visita a casa dele, a família, meu Pai. Toma lá, toma os seus filhos em tuas mãos. Meu Deus, abençoe os cooperadores dessa humilde igreja, abençoe de perto e de longe. Meu Deus, derrama a bênção sem medida, meu Pai. Toma um canal dessa igreja em tuas mãos, abençoa os que estão inscritos no canal, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, mais um culto, Pai, de libertação. Meu Deus, que o Senhor possa tomar a direção, Pai, a primazia. Repreende toda investida do inimigo. Toma o teu filho, vai pregar a palavra desta noite, daqui a pouquinho, meu Pai. Toma a direção, toma o rumo, meu Pai. Toma os irmãos que vão acompanhar em casa esse culto pela internet. Abençoe os teus filhos, de perto, de longe, onde chegar esse vídeo, essa gravação, meu Pai. Que a tua potente mão, debaixo da tua santa misericórdia, abençoe os teus filhos, salve, que venha a abençoação, que venha a libertação. Toma a direção do culto nessa noite. Meu Deus, eu te peço nessa noite, toma esse bairro em tuas mãos, toma cada rua, toma os vizinhos, as crianças, jovens, adolescentes, criança, meu Pai, toma em tuas mãos nesta noite, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, isso que eu te peço nesta noite, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos incluir o hino da harpa cristã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Número 1. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuva constante, chuvas do Consolador. Dai-me, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fale, Senhor, para nós, dá-me de valor, os seus dons preciosos, do santo servidor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus era poderoso. Número 15 da harpa cristã. Glória a Deus.
número 15. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alego em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Poxa, porta. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, obrigado, e agora me alego em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alego em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alego em sua luz. Onde torço então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alego em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alego em sua luz. 291, né? 291 aqui. É 291, se não me engano. Oi? Não, não é isso não. Mensagem na cruz? Não. 291 é mensagem na cruz. Mas que é? 291 mensagem na cruz.
que era, não desce? Oi? Qual é esse? Ah, Do 193, para Fernando. 193. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica essas promessas, estamos ricas e infalível pra te valer, porque te abate, ó minha alma, em ti comove, perdendo a calma, não tenha medo, oh glória a Deus, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele persegue onde minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus mares salva e te abençoa no céu, porque te abate, ó minha alma, em ti comove, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, terás em breve, por espina, no dia alegre da sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e não verá, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. Bem cedo ele virá, né? Tem lugares que você vai, não canta mais um hino da harpa cristã, né? Tem lugares que não canta mais o hino da harpa cristã, né? Louvado seja Deus. Não precisa ir longe, por aqui se já vê que não canta mais, né? Dizem que a música, cristã é música de velho. Mas essa música de velho tem uma década, vem de lá para cá, aprendendo e ensinando muitas coisas. Então, todo culto antes de abrir, na minha opinião, tinha que cantar no da harpa cristã. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos que for dirigir o culto, não dirija da sua vontade, irmãos. Faça conforme o ministério pede. Inicie o culto, cante 3 louvores da harpa. Se não sabe cantar o playback, leia
Mas não invente moda não, em nome de Jesus, tá bom? Dirija conforme o ministério manda. 3 louvores, depois você passa a oportunidade. Não precisa inventar moda. Louvado seja Deus. Nossa enredo também está com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias. Já Nosso conseguiu. ancião, bonito. Louvado seja Deus. Glória. Nós vamos cantar o Senhor. Amém. Nós estamos aqui, né, para louvar e agradecer ao Senhor. Vai e nos o nome do Senhor. Porque nós não temos como agradecer o bem que Ele tem feito por nós, né? Aí por isso estamos aqui, estamos alegres, para dizer uma pequena mensagem do Senhor. Eu vou olhar aqui em Lucas 9. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiro diante da sua face. Indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos para lhe pedirem pousada. Mas os samaritanos não receberam, porque seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vindo isso, disseram: Senhor, quer que dissemos que desça fogo do céu e os consuma todos, como fez Elias? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. É o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Se não aceitar nós naquele lugar, nós vamos para outro. Mas nós temos uma missão muito importante, muito espinhosa, mas tem que obedecer, né? Obedecer o ídolo do Senhor, que Ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então nós temos esse dever, essa obrigação. Nós precisamos de libertação, precisamos de louvor, cantar, louvar e glorificar. Nós precisamos dizer que Jesus está voltando e que Ele tem solução para todos os problemas. Não importa se você é um grande pecador, tem um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Eu agradeço aqui a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa irmã Maria também está com a oportunidade dessa noite. Louvado seja o nome do Santo Deus. Nosso irmão Cândido está com a oportunidade. Graça e Pai na amada igreja, com a escriturinha, com a família. Para que o Senhor venha conceder bênçãos sobre bênçãos e fortalecer, né? Porque os dias são maus. O dia que está para vir sobre a face da terra aí, quem não tiver firme no Senhor Jesus não vai suportar, porque a ira de Deus está para descer sobre a terra antes que Jesus venha ainda, né? Eu, pelo meu corpo físico, eu nem viria, entende? Então a gente, a luta da carne contende contra o espírito, e a gente tem que vencer no nome de Jesus, porque a gente sabe que por trás de todas essas situações funciona o reino espiritual, as potestades, joga seta para desanimar, para a gente não ler a palavra, para dar cansaço. A gente trabalha o dia todo, 24 horas parceira, não cansa, mas 2 horas para vir louvar a Deus é um cansaço do inferno, gente. Então a gente tem que repreender e pedir e ter sabedoria
o corpo físico sente. Às vezes o que eu faço? Senhor, renova minhas forças, porque eu creio que Deus renova. Já me renovou várias vezes, entendeu? Como é que ele não vai renovar para vir para a casa de papai? Se ele me dá força para ir trabalhar com eu trabalho um dia e com o outro, por que ele não vai dar força para mim, para a obra dele, para evangelizar, para fazer o ID? É mentira. Deus renova, entendeu? E a força vem do Senhor, não é minha, não é da igreja, não é de ninguém, é de Deus. E quando pedimos a Deus com fé, Ele estabelece, entendeu, a nossa vontade na terra para ser cumprida, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Né? Mas é luta, gente. Mas a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Os tímidos não vão herdar o reino do céu. Né? Não é morno, não é frio, entendeu? Deus vomita. Né? Nós temos que mostrar a identidade. E o inferno tem que saber que sobre a nossa cabeça tem o sangue do Cordeiro. Que ainda que ele tenta atingir a nossa parentela que é grande para tentar nos desarticular, mas a gente tem que confiar em Deus e falar, ó diabo, tu está atingindo lá, mas o meu Deus, entendeu? Disse assim, ó, faça a minha obra que do meu cuida eu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando aqui, faça a minha obra, que dos teus cuida eu. Oh, glória a Deus, aleluia. Vi um irmão triste, aquela coisa toda, né? Situações que está passando adverso todo no tempo. Mas se a gente deixar de vir congregar, achando que vai resolver, não vai resolver. Porque cadê a compensabilidade à fé? A fé é o fundamento das coisas que nós esperamos. E a nossa espera é do Senhor Jesus, que demora 1 ano, 2. Mas a gente não podemos desistir. E se não for para cumprir nesse século, cumpre lá na glória. Porque nem todos vai ter a mesma coisa que alguns teve, que Jó teve, que Abraão teve. Entende? E vai ter que passar como Pedro. Pedro era pescador, Pedro não tinha riqueza. Mas era preso, era perseguido. Como Paulo perdeu tudo que tinha. Né? Se Paulo vivesse hoje, ele seria um ministro dentro da presidência da República, porque ele era intelectual, ele tinha conhecimento. Mas Paulo, quando ele conheceu Jesus, né? O próprio Jesus tirou a cegueira espiritual de Paulo, que Paulo desceu e diminuiu, ele diminuía a cada ponto, ele não deixava a glória vir para ele, ainda que vinha elogio, ainda que vinha tentar o diabo querer se andar, confundir a igreja. Paulo pegava e disse, eu não sou nada, quem morreu por nós foi Jesus, não foi eu, não foi Apolo, não foi Cefas, mas sim, foi Jesus que morreu. O que eu achava que era ganho, hoje para mim é esterco, é perca. Né? A eloquência que ele tinha, entendeu? Disciplinado nas melhores escolas da época, entendeu? Com toda teologia que ele tinha da lei, porque a graça ainda não tinha entrado. A graça entrou realmente quando ele assumiu, porque Jesus foi para a glória, a graça entrou. Mas Paulo veio da lei, veio da escola de Gamaliel, e Paulo, entendeu? Ele aniquilou aquilo que ele achava que era certo. Tanto aniquilou que o próprio Deus, quando deu corda a ele no caminho de Damasco, quando ele teve encontro com Jesus, aí pegou toda a intelectualidade de Paulo, todo o achismo, tudo aquilo que ele achava que era certo, que ele fazia e que não agradava a Deus. Aí ele foi ver que realmente ele não era nada e quis tentar contra a igreja do Senhor, tentar contra Jesus, tentar contra Deus, ele ia morrer e se dá mal, todos que tentam contra a igreja do Senhor. Eu vou estender as oportunidades, mas abrindo nossa Bíblia, né, em Gênesis 3, que fala a tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis 3, então vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, porque o Satanás, às vezes, ele não sabe daquilo do mistério que Deus passou para a gente. E aí ele fica fazendo aquela jogada de mestre, como fez lá com o narizeu Sansão, usando Dalila. Onde é que está a tua força que mostra? E ele subestimando o Satanás até que o diabo derrubou ele. Entendeu? Então os mistérios de Deus, entendeu? É para quem é servo de Deus. É para quem adora um só Deus, um só Senhor, aquele que nasceu da água do Espírito, que um dia estava na treva e veio para a luz através de Jesus Cristo.
E Deus não dá só pérolas aos porcos. Temos que vigiar naquilo que a gente vai falar aí fora. Porque sempre tem adeptos do inimigo que está com o ouvido afinadíssimo daquilo que nós estamos falando. E o mistério de Deus, gente, é para ficar na igreja. Não é para estar mostrando para o mundo. Entende? Ora, e a serpente era mais astuta que toda a animaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Uma pergunta. Aí disse a mulher, a serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Eu vou parar aqui e vou fazer uma pergunta assim à igreja, fazer uma conjectura. Nem tudo que Deus fala para a gente, Deus permite o diabo ouvir. Tem como analar sobre Hanash. É por isso que Deus manda, às vezes, a gente orar em espírito. Às vezes eu estou orando, né? Às vezes eu estava orando, falando, daqui a pouco Deus mudava para a língua. Porque a língua de Deus, Satanás não vai ouvir, não vai saber, ele ouve, mas ele não sabe. Transformava em língua. Eu tentava em língua, porque Deus sabia que tinha potestade ali ouvindo, para tentar atrapalhar a bênção ou o ministério que Deus já tinha designado na minha vida e às vezes na sua. E aqui, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem tocareis, para que não morrais. Satanás não estava preocupado com as outras frutas que Deus tinha ordenado, não. Ele estava preocupado, entendeu, de induzir Eva a errar em cima daquilo que Deus disse que não era para comer. Porque ele sabia que certamente ela comendo, ela ia pecar diante de Deus, que foram ordenanças. E quantas vezes Deus disse para a gente ficar em Jerusalém e a gente não ficamos? Quantas vezes disse que Deus fala com a gente que é para a gente esperar, que é para a gente orar, porque o socorro vem do Senhor. E às vezes no desespero de uma coisa, aí o diabo vê a nossa situação, entendeu? E começa, né, jogar as setas e jogar também pessoas que Deus não mandou buscar aí atrás, induzindo para sair da direção de Deus, perdendo o foco. Eu vou encerrar aqui, porque o tempo é curto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quer dizer, ele é mentiroso. Ele enganou Eva aqui, jogou, fez uma jogada com Eva, entendeu? Dizendo que se Eva comesse, Eva se igualaria a Deus, sabendo do bem e do mal. Porque Lúcifer fez isso lá em cima e se deu mal. Então não tente passar na frente de Deus. Porque só existe ele não divide a glória dele para ninguém. É Pai, Filho e Espírito Santo, e não entra mais ninguém. Então Lúcifer pegou e fez essa jogada. Porque um dia ele quis ser mais do que Deus e contaminou um terço de anjos. Se você contar a estrela do céu, é incontável. Você não tem como contabilizar. E ele tenta fazer nas igrejas, ele fez com muitos líderes, pastores, que foi nessa de Satanás e caíram, se deram mal. E a mulher, a serpente, mais do fruto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei. Mentiroso. Que Deus disse, Deus deu a ordem a Eva que se comesse, morreria ou não morreria. Mas Satanás é opositor. Ele vai sempre opositar aquilo que Deus fala com a gente. Se Deus disse que não é para ir, ele disse que pode ir. Se disse que não é para comer, coma. Entende? E aí o que aconteceu? Né? Veio todo o mal sobre a vida da humanidade por causa do pecado que entrou, né, em Adão. Que a responsabilidade toda aí era nossa, homens. Não era de Eva. Porque porque Satanás não usou a serpente para tentar seduzir e enganar o homem. Porque nós homens, a gente não é pelo ouvir. Ele sabia que a gente não ia aceitar. Ele procurou a mulher, porque a mulher pelo ouvir, ele conseguiu. Fico pelo aqui. Certo? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Olha para aqui. Sabendo o bem e o mal. E aqui eu agradeço pela minha rica oportunidade. Temos que ter todo cuidado com Satanás. Não devemos subestimar. Muitos que subestimaram aí hoje está no mundo, está fracassado,
Entende? Porque a força, o poder vem de Deus. Cada um, entendeu? Se conforme no ministério que Deus deu, com dom espiritual. Se for um, conforme com um. Se for dois, com dois, três, até o 9. Imagine que Paulo era perseguidor. Paulo não estava ali no meio junto com Jesus. E Deus pegou para contrariar. Pegou ele no 9. Imagine o ciúme que não tinha de Paulo. Imagine, entendeu? Mas ele matava a gente para isso. Ele tem 9 dons, aí não deixa a inveja entrar no coração. Se conforme com aquilo que Deus dá. Eu não tenho problema nenhum com nenhum pregador do mundo. Ele pode ter 200 dons. Eu quero ouvir a palavra que sai do alto, que é transmitida para a boca dele para edificar a minha vida. O que Deus deu a ele é dele. Deixa lá. Lá como a nalaçou, berrei de minha nache. Se conforme com aquilo que Deus deu. Entendeu? Não cobiça o que Deus deu a outro. O ministério que Deus tem contigo é contigo, com ele é com ele, com ela é com ela, com ela é com ela. Mas o Espírito é o mesmo, tem que testificar. Isso é que é importante. Para ninguém querer ser mais do que o outro. Quando estava brigando para querer colocar uma contenda em Coríntios, para querer jogar Paulo contra Paulo, e Cefas contra Paulo, Paulo contra os outros, Paulo caiu logo fora. Epa, peraí, que morreu por Jesus, não foi eu não. Se eu batizei alguém, eu nem lembro para vocês não me querer fazer eu pecar e ficar engrandecendo meu nome. Entendeu? Porventura Jesus está dividido. Entendeu? Nem eu, nem a Paulo, nem ninguém aqui é nada. Nada. Paulo pegou e passou logo a espada. É assim que tem que fazer, para não deixar a glória subir para a gente. Muitos pastores de nome, tinha unção, tinha tudo e perdeu porque ele entendeu, deixou a glória subir e entrar no coração. Aí Deus permite o diabo pegar e passar a rasteira. Pá! Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Assim eu agradeço a rica oportunidade. Louvado seja o nome santo, Senhor. Glória a Deus. O Batista já está com a oportunidade. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, de Jeová, eu estou nadando nas redes, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, de Jeová, estou nadando nas redes, não consigo parar. Ela barreira de fogo, ela barreira de fogo, ela barreira de fogo. É como puro mundo. Divisa de fogo, barra de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerra. Divisa de fogo, barra de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerra. Divisa de fogo, barra de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerra. Divisa de fogo, barra de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerra. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu
Amém. Eu vou continuar louvando, tá? Não sou levita, mas eu gosto de louvar a Deus. É uma coisa que acontece com a gente sempre, que o Senhor falou aqui. A briga contra a carne e o espírito. É todo dia, é uma briga constante. A carne e o espírito. Qual que vai vencer, né? Se a gente deixar, a gente está em casa, deitado, fazendo alguma coisa. O diabo sempre faz alguma coisa para a gente não estar na casa do Senhor, né? E muitos que estavam, não vêm, falam que está cansado. Aí eu falei alguma coisa com uma pessoa, a pessoa olhou para mim assim: ah, mas então a igreja está 2 horas. Você está reclamando por causa de 2 horas, a gente estava dentro da igreja, louvando. Quando a gente estava no mundo, a gente amanhecia. No carnaval, sabe? Não ia a pé, não é? Aí para estar 2 horas na casa do Senhor não quer? Amém? Vamos continuar louvando? Ela briga contra a carne e o espírito. Todo dia, as setas inflamadas, as palavras que as pessoas mandam pra gente, o olhar que olham pra gente já luta contra. Todo dia eu tenho que decidir quem eu vou ouvir, se é a minha carne ou o Espírito que habita em mim. Minha carne diz que eu sou fraco, meu Espírito diz que eu sou forte. Tenho uma batalha aqui dentro de mim. Forte ou face, sujo ou limpo, santo ou impuro, eu que vou permitir. A gente tem que permitir. Quem vai agir? Eu com Cristo, carne ou espírito, é com humildade. Quem será que vai vencer essa batalha em mim?
oferta na casa do Senhor, amém? Como assim, né? Como se diz, a gente tem autoridade. A gente fala assim, eu sou crente, ninguém manda macumba pra mim que não pega. Não esteja em vigilância não pra você ver só. Não esteja não. Com certeza, tem que crescer o reino espiritual. Não é? O inimigo fica o tempo todo tentando nos atacar, o inimigo fica o tempo todo mandando seta, palavras, gente olhando pra gente de cara feia, sem a gente ter feito nada, muita inveja. Acho que a maioria aqui deve ter algum vizinho que não gosta, né? Tem algum vizinho que não gosta da gente, sempre é assim, porque a gente é cristão, eles não gostam da gente, só da gente ser cristão, né? Se o mundo acontece, se o mundo gosta da gente, ele gosta de Deus. Eu mesmo, meu ser misericórdia, onde eu moro mesmo. Para não ficar nas minhas palavras, lá em 2 Coríntios 9:6, está escrito assim, a palavra do Senhor. E isso eu afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá com pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribui segundo tiver proposta ao seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque quem ama dá com alegria. Amém? Amém. A igreja precisa, aqui pagamos aluguel, infelizmente ainda não seja Jesus, mas a gente vai conseguir, né, ter a casa. Eu vejo o esforço do pastor para pagar aqui. Então, quem tiver seu dízimo e oferta, aqui está o Calafilado, se você falei certo, tem o QR Code, nunca sai. Já nome Jesus, não já sai. Eu falo o QR Code, abençoar a casa do Senhor, porque não é uma troca, né? É um dos mandamentos, amém? Amém. Disfarçar. Quem aqui já não viveu plano de alguém disfarçar? Eu tenho uma do meu lado, lá na minha casa. Quem aqui já não recebeu um disfarce? Pastor, tem sim. Mas quando o inimigo pensou que ia te enrolar no disfarce dele, É verdade, eu tenho uma do meu lado. o inimigo ficou envergonhado, porque Deus Tenta é me quem te enganar o avisando tempo a todo. terra. Aqui E te tá faz vendo? ver o que está por trás da maquiagem. O Senhor nos mostra. É ele. Vira pra essa pessoa toda e fala pra ela, hoje a máscara cai. Porque tem. Você está pedindo, vai cá, você pessoal lasca aquilo lá. O que aconteceu Ali, aqui? vai botar uma lote assim, ó. Amém. Quem aqui já não viveu plano de alguém disfarçado? Quem aqui já não recebeu um disfarce? Mas quando o inimigo pensou que ia te enrolar no disfarce dele, Aí vai abençoar para vir mais. Vamos o para inimigo ficou Jesus. envergonhado, porque Deus é aquele que te dá visão na terra. E te faz ver o que está por trás da maquiagem, da máscara e da cera. Todos sabem essa história da mulher de Jeroboão, né? Hoje, A história da mulher de Todo mundo conhece a história da mulher de Jeroboão, né? porque Tá aí, profeta na terra. Ai. Ela tentou se disfarçar. Veio disfarçada na intenção de enganar, mas o profeta está na terra e vai revelar. Não adianta se disfarçar, pois o meu Deus já te viu neste lugar. Veio disfarçada na intenção de enganar, mas o profeta está na terra e vai revelar. Tem profeta na terra. Não adianta se disfarçar, pois o meu Deus já te viu nesse lugar. Oh, mulher, eu sei da tua intenção. Tu foi mandada com Jeroboão. Oh, mulher, pode ficar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Oh, mulher, eu sei da tua intenção. Tu foi mandada com Jeroboão.
O anjo me revela se um toque disfarçada. O anjo me revela, ô mulher, tu pode entrar nessa terra se tiver de falsidade. O anjo me revela se tiver armando laço. O anjo me revela se um toque disfarçada. O anjo me revela, ô mulher, tu pode entrar nessa terra. Ô mulher, eu sei da tua intenção. Tu vai mandada pro Jeroboão. Ô mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Ô mulher, eu sei da tua intenção. Tu vai mandada pro Jeroboão. Ô mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Glória a Deus. Eu acho que a maioria conhece essa história do tem o Roboão e o Jeroboão, né? Maria, Segunda Reis, você lembra, Maria? Hã? São irmãos, né? Isso. A história é muito boa, muito forte. Assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Vou passar para o pastor orar por dízimo e oferta e o preletor da noite, amém? Glória a Deus, como de pé nessa noite, meus amados. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Bem pão quente do céu aí. Todos Glória a Deus. fizeram que era nós hoje. Soberano Deus, eterno Pai, eu te peço com os cooperadores ofertantes da tua casa, dizimista, derrama a bênção sem medida sobre a vida do teu filho, meu Pai. Usa o teu filho que vai pregar nessa noite a palavra. Fala conforme teu querer, a tua vontade, repreende todo investido inimigo e todo teu contra-ataque do maligno, e dá a direção ao teu filho. É isso que eu te peço nessa noite, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com paz, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia aí, irmão, por causa do tempo. Se eu for pregar como eu preciso pregar, a gente sai daqui 11h30. Como eu vou pregar como Deus manda, a gente respeita o horário. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito, prendendo, lançou no cárcere, e entregando a 4 escotas de 4 soldados, cada um para guardar tenciosamente e apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Glória a Deus. Quando o rei Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinelas, e sentinelas a porta guardava do cárcere. E eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão,
e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te e passa então. E as cadeias caíram das mãos de Pedro, e você dá glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse texto agora lido aqui é um texto espetacular, como toda a Bíblia, mas Lucas, ele não foi testemunho ocular de Cristo, mas ele teve a audácia de regressar pelos caminhos que Jesus passou e começou a tomar notas da boca de testemunhas de tudo aquilo que havia acontecido. Haja visto que Lucas, ele escreve 2 grandes livros, um que leva o seu nome, é o livro de Atos, aonde retrata de uma forma muito poderosa da pessoa do Espírito Santo. Mesmo assim, ele recebeu de Deus uma oportunidade. Em Atos capítulo 13, que bem verdade, João Marcos, que nós conhecemos como Marcos, que era filho de Maria, ele na verdade falha com Paulo. A Bíblia não dá muita ênfase do que ele falhou com Paulo, até porque Paulo era filósofo. Entender um filósofo não é nada fácil. Então, quando ele abandona o apóstolo Paulo por uma coisa que a Bíblia não chega a declarar, então na mesma hora Lucas viu uma oportunidade. E Deus é um Deus de oportunidades. Independente de quem seja a pessoa, Deus sempre vai abrir uma porta de oportunidade. E essa oportunidade que ele tem, ele andando com Paulo, Paulo vai para Troade, aonde ele vai pregar uma mensagem muito poderosa, que os teólogos reformados chamam de mensagem espada, porque era uma mensagem grande, uma mensagem poderosa. Mas imagine a presença do meio de Santo Espírito naquele lugar. Haja visto, enquanto Paulo estava ali examinando para ministrar, vai chegar alguém atrasado. E chegar atrasado, para algumas pessoas é quase que normal. Chegar atrasado no culto, no casamento, na faculdade, no trabalho. Cada um vai ensaiar uma desculpa para dar. Mas como é que pode ensaiar para dar uma desculpa para aquele que te sonda e para aquele que te conhece? Então é impossível enganar ao Senhor. É por isso que Salmo 139, parágrafo 1 e parágrafo 2 afirma: eu te sondo e eu também te conheço. Logo Deus está afirmando: eu não conheço só você por fora, eu conheço você também por dentro, sei quem você é, sei onde você anda, sei o que você faz. Então chegou muita gente atrasado. Haja visto que quando chega atrasado um homem por nome de Eutico, ele na verdade não queria se envolver com os irmãos. Parece que Eutico não conhecia o Salmo 133, que diz: que bom e suave que os irmãos vivem em união. Ele queria destaque, mas eu prego a um Deus que não dá destaque a ninguém. Eu prego a um Deus que deixa aquele homem que persegue, que deixa Deus ser destacado na vida dele. Porque a glória tem que ser para Deus, a aleluia tem que ser para Ele. Interessante é que quando ele chega atrasado, ele não se envolve, ele sobe em um determinado prédio daquela época, ele fica mais ou menos no terceiro andar em cima do muro. O que é em cima do muro? São pessoas que não decidem. Um dia ela quer, um dia ela não quer. Um dia ela faz, um dia não quer fazer. Um dia chega dando tanto glória, mas tem dia que fica calado. Tem dia que dá tanto aleluia, mas tem dia que nem respira. Não sabe o que quer. Está em cima do muro. Em cima do muro está. Mas Paulo não parou de pregar. Paulo começou a cada vez mais ministrar aquilo que Deus propositava no seu coração. Chegou o momento da mensagem que as vias lacrimais de Paulo são abertas. Então Paulo começa a se derramar, porque é impossível um ser humano ser tocado por Deus e não derramar lágrimas. É impossível Deus falar e o homem ficar calado. É impossível Deus passear no tempo e o homem não conseguir sentir a tua presença. Isso é tão importante que eu estou dizendo. É tão importante
azeite, que quando aqueles dois homens estavam na cruz, eles estavam vivos, mas é como se estivessem mortos, porque não adoravam o Pai, não glorificavam o Pai. Mas quando ele viu Jesus, ele disse: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Quando entrarem lá no paraíso, sabe o que é isso? É Jesus dizendo: nada pode ficar morto quando eu estou presente na casa. Perceba aqui comigo. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Que enquanto Paulo pregava, a presença do meio e Santo Espírito é intrínseca naquele lugar. Porque a Bíblia diz que onde ele estava, a glória de Deus estava com ele. E assim ele pregando, naquele momento que ele se derrama, as suas lágrimas apagam o candelabro de 9 braços, que é alimentado por azeite. Então a fumaça começa a subir. Aqui a gente dá glória, dá aleluia, mas não sobe dessa forma. Sobe com um cheiro suave as narinas do Pai. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de alguém no meio da multidão que acredite que Ele ainda faz milagre, que acredite que ainda Ele pode batizar o Espírito, que acredite que ainda Ele pode curar, que acredite que quando está no culto Ele pode visitar a tua casa, enquanto está no culto Ele pode visitar a tua família, enquanto você ora por alguém Ele pode ressuscitar aquele morto que está no velório. Gritando para ele: levanta daí, porque a obra ainda não acabou. Enquanto as lágrimas caem, sobe um cheiro suave. Só que Eutico estava em cima do muro, e ele vai aspirar e vai transpirar. Com isso, primeiro ele aspira para dentro, e quando transpira no seu suor sai para fora. E tudo aquilo que a gente coloca no suor para fora é aquilo que não presta mais, é aquilo que não serve mais. É que nosso corpo está tendo um combate. Da mesma forma, quando a febre vem, é a febre dizendo assim: existe algo dentro de você que eu estou combatendo para não te derrubar. Então, enquanto a pessoa está suando, é alguém dizendo: estou colocando para fora aquilo que não serve mais. Então ele aspira a glória que é de Deus, sente a glória que é de Deus e coloca para fora aquilo que não serve. Então naquele momento ele cai daquele suposto, e quando ele cai dali no chão, ele bate a sua cabeça, já visto que tinha quase 14 metros de altura. Bater na sua cabeça abre, toda a massa encefálica sai para fora, a sua língua parte, o seu olho explode. Então agora Lucas, que é médico, que tem jaleco, que tem anel de formatura, que tem crenepe, chega para Paulo e diz: vou fazer os anteparos, porque eu sou médico e eu sou medicina. Então quando ele chega perto, ele vai perceber que realmente Eutico está morto. Volta para Paulo e diz: Paulo, o jovem morreu. Paulo olha para ele e diz: Lucas, eu posso fazer os anteparos, posso observar? E Lucas pergunta para Paulo: Paulo, você é médico? E Paulo: não, mas quem eu sirvo é médico dos médicos, glória. Já tem vídeo pegando, é médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Papai já está dizendo para mim aqui: não importa o estado que você se encontra, não importa o tamanho da sua casa, não importa a sua conta bancária, não importa se você usa ou se você não usa grife, o meu Espírito, ele habita dentro de você. Quando Paulo chega lá, o menor discípulo
de Timóteo, ele traz a capa de Paulo, que foi dada pelas irmãs, grata pela pregação do Evangelho. Perceba que é um pedaço de couro surrado, mas Paulo entendeu uma coisa: tudo que eu tenho não me pertence. Era por isso, quando ele estava na igreja de Corintos, que sabia que o pregador da ceia era ele, a multidão dobrava, porque a mensagem de Paulo era como uma espada. A mensagem de Paulo não era uma chave de carro, chave de casa, não. A mensagem de Paulo era para encontro à alma, para ter combate com a alma, para que a pessoa saísse dali pensando. E de repente, por algumas vezes, na chegada de Paulo, ele é interrompido por uma família que estava desesperada, porque dizia a Paulo: a minha mãe, a minha tia está muito doente. Visita ela agora. Ele disse: eu não posso, eu tenho compromisso com a ceia. Mas veja o que eu vou fazer: eu vou te dar o meu lenço. E alguém dizia: para que serve o teu lenço? Eu preciso da sua presença lá. E Paulo dizia: você não entendeu. O lenço está comigo, mas não é meu, porque tudo que está em mim, a glória de Deus está na Gamacadora da Sébia. A Gamacadora é simples, a glória de Deus está com ele. E outra pessoa dizia: Paulo, mas o negócio não é dor de cabeça, o negócio não é dor de barriga. É um parente meu que eu amava muito que faleceu, e Pedro por esses dias não passou por aqui. Então o Senhor da Justiça não pode bater no corpo dele para que a sombra cure. Me ajude. Então Paulo disse: o caso é maior, então leva o meu jaleco e joga o meu jaleco em cima dele. Porque assim como eu te ressuscitou, oh glória. Não, você não está entendendo. Papai está dizendo: eu ainda faço milagre, eu ainda vou. Lucas olha e ele fica extremamente agradecido e pergunta para Paulo: Paulo, que medicina é essa? E Paulo disse: não entendeu ainda. Isso aqui não é medicina, isso aqui é poder de Deus. Olha, não, você não está entendendo. Nesses últimos dias, nem todo mundo vai conseguir ficar de pé. Grava isso aqui. Nos últimos dias, nem todo mundo vai ficar de pé. Só vai ficar de pé quem tiver poder de Deus. Se não tiver poder, não vai se importar o que vai acontecer. Grava isso. A Bahia vai tremer, a Bahia vai tremer, a Bahia vai tremer. Vai cair uma chuva tão forte que a Bahia ela vai tremer. Tiago também pregando, mas Herodes, que não era Herodes Antipas, não era Herodes o Grande, não era Herodes Tetraca, era Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande. Esse jovem tinha o mesmo sentimento de Herodes. Qual é o sentimento? Parar quem está pregando o Evangelho, se incomodar com quem está falando a verdade. Então ele tentou parar. Quem ele tentou parar? Tentou parar Pedro e tentou parar Tiago. Eles estão pregando na praça e era a festa de Pôlasmo. A festa de Pôlasmo era a festa de uma lembrança. Era Deus dizendo: se lembre da onde eu te tirei. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles precisavam peregrinar sobre o deserto. Então existia um momento que eles tiveram que sair rápido. E sair rápido. Não dava para colocar fermento no pão, só dava para colocar azeite, porque tinha que ser comida rápida. E toda vez que antecedia essa festa, antes da Páscoa, todo o fermento que tinha na casa tinha que ficar do lado de fora,
porque o pão só poderia ter azeite. Aí eu te pergunto, o que é o fermento diante do azeite? O fermento só serve para levedar a massa. E o azeite simboliza a presença do Pai. Então o azeite dá sabor, o azeite dá gosto. Então nessa festa aqui, Pedro estava pregando. E quando ele estava pregando, Herodes estava com alguns judeus que eram aqueles que não gostavam daqueles que anunciavam. Perceba que é gente da casa, não é gente de fora, é gente da casa, não gostando daquele que da casa está fazendo a obra, não gostando que daquele da casa está pregando a palavra. Então o que é que ele diz? Já que eu não posso com ele, então eu vou contra ele, vou me levantar para tentar paralisar. Então Herodes chegou para Pedro e para Tiago, disse: eu já não te disse que você não pode mais pregar. Aí Pedro olha para ele e disse: eu te respeito, mas você precisa entender que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aquele que mandou é maior do que você, aquele que mandou é maior do que a terra, aquele que me mandou é maior do que o Tiago, aquele que me mandou é maior do que o sol, ele é maior. Vai parar de pregar não? Não vou não. Prende eles e bota no cárcere. Mas Tiago corta logo a cabeça dele, que eu vou usar ele como uma referência para que ninguém me desobedeça. À luz do contexto histórico, Tiago era o discípulo que mais orava. Se você pudesse olhar para Tiago e olhar para a sua roca no seu joelho, ela tinha uma deformação, como se fosse joelho de camelo. Mas ele perdeu a cabeça. Perdendo a cabeça ele, agora olharam para Pedro, porque pareceu bom aos judeus que alguém que pregava o evangelho foi decapitado. Então a Bíblia está dizendo que a igreja se levantou a favor de Pedro. É para a igreja dizer: já mataram Tiago, vão matar o meu pastor. Então a igreja vai orar. As irmãs se reuniram dentro do templo e começaram a clamar a Deus dos céus, começaram a se humilhar diante dele, dizendo: Pai, liberta Pedro, Pai, dá escape a Pedro, Pai, dá livramento a Pedro. Só que a Bíblia vai deixar claro que no dia seguinte, que iniciaria a festa da Páscoa, eles iam matar Pedro também. Quando a gente olha a luz da Bíblia, a gente vai perceber que ela deixa claro que Pedro está dormindo. Como é que pode alguém que sabe que vai morrer no outro dia, ele está dormindo? É que a filosofia de Pedro era essa: aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pedro está dizendo: eu creio em que me chamou, eu creio em que me alistou, independente de qualquer coisa, eu não vou me desesperar, porque o Pai não chega atrasado. Ele está dormindo, mesmo sabendo que vai morrer. Ele está como se nada tivesse acontecido. Além disso, tinha um quarteto de soldados. Eram 16 soldados, 8 horas de trabalho. A cada 2 horas trocava-se um quarteto de 4 soldados. 2 ficavam atrelados a Pedro, um ficava de sentinela na torre e outro ficava do lado de fora na entrada, para que ninguém libertasse Pedro, porque ele sabia que eles tinham prendido
o pastor pentecostal. Então o povo ia fazer zoada na porta da prisão. O povo ia fazer manifestação. Porque ele não prendeu qualquer um. Ele prendeu aquele que aonde ele passava, a sombra dele curava. Glória. Não, você não está entendendo. Ele prendeu um homem que quando ele entrava na cidade, as pessoas que estavam doentes perguntavam que lado ele vem. Vem do lado esquerdo. Vamos ficar do lado direito. Que lado ele vem? Vem do lado direito. Vamos ficar do lado esquerdo. Vinha pelas famílias que já estavam com o seu parente morto há mais de 72 horas, já a carne saltando no osso, já em estado, ou então em estado de putrefação. O corpo já estava quase que fedendo. Mas a pessoa dizia: quem vem aí é enviado do céu. Ele não precisa abrir a boca. Só a tua sombra cura. Só a tua sombra faz. Só a tua sombra. Não, você não está entendendo. Papai está dizendo: eu não dei. Eu posso fazer essas coisas ainda. Ele está preso. 2 soldados dos seus lados. Além disso, arrancaram de Pedro as sandálias e arrancaram também a sua capa. Por quê, pastor? Porque na verdade ele não queria prender Pedro. Ele queria o que Deus deu a Pedro. Oh, glória! Ele não estava preocupado com a pessoa de Pedro. Ele estava preocupado com aquilo que o Pai botou na pessoa de Pedro. Porque Pedro já tinha pregado mais de 2.000 sermões e nada tinha acontecido. Mas depois que ele recebe a pessoa do Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, versículo 4, na sua primeira mensagem, mais de 3.000 almas se postou diante do Senhor. Então agora ele dizia: Pedro não é mais aquele que era antes, porque antes ele é chamado de Simão Pedro, falava do homem e falava da sua natureza. Agora ele está chamado de apóstolo Pedro. Significa que esse apóstolo não é alguém que escolheu ser, é alguém que foi escolhido para ser. E quando Deus escolhe, ele faz aquilo que está em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que te dei poder para pisar em serpente e esmagar escorpiões, e se porventura comer alguma coisa maldita, trago nenhum te falar. Tira a sandália dele, tira a capa dele, porque é só isso que interessa. Mas ele continuou dormindo, e a igreja estava em oração incessante, chamado oração taquiteus. Que oração é essa, pastor? É uma oração de fervor, fervorosa, com lágrimas, com gritos, com desespero. É as mulheres dizendo: enquanto o Senhor não agir, eu não vou parar de chorar na sua presença. Ele está preso. No dia seguinte seria apresentado. A igreja está orando. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, para quando cair o outro levantar. E ali tinha um grupo de mulheres, não só reunidas, mas também unidas. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece aproximadamente para 500 pessoas. E para todas ele diz a mesma coisa: ficar no alto de Jerusalém, até que de lá seja revestido de poder. Então passou 1, 2, 3, 5, e já não tinha mais 500, tinha aproximadamente 120. Então eles estavam reunidos, mas não estavam unidos. Reunião é um grupo de pessoas no mesmo lugar. Unidade é um grupo de pessoas no mesmo lugar.
com o mesmo pensamento. Então aquelas mulheres não estavam só reunidas, elas estavam unidas com o mesmo pensamento. Qual o pensamento? Pedro fora da prisão. É o que a senhora quer? Pedro fora da prisão. E você quer o quê? Pedro fora da prisão. E você vai abraçar o quê? Pedro fora da prisão. O que todas vocês querem? Eu quero Pedro fora da prisão. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. O céu ouviu. E o papai fala assim, ó: ei, anjos, desce lá. Precisa espada? Precisa não. Porque para quem não sabe, um anjo é uma fagulha da glória de Deus. Você lembra de Moisés? Ele orou: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse para ele assim: você quer ver minha glória? Entra naquela fenda que eu vou passar. Eu vou estender as minhas mãos, porque certamente se você me ver, você morrerá. Deus passa, e a Bíblia diz que Moisés cai como morto. Ele olha, ele vê reluzentemente Deus de costa, passando aquele feixe de luz. Então um anjo é uma fagulha da glória de Deus. É Deus dizendo: quando você descer na prisão, as cadeias vão balançar. Quando você descer na prisão, a minha glória vai se manifestar. Isso me deixa muito alegre, porque o livro dos Salmos, de número 37, parágrafo 4, diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que têm guarda. Então o Pai está dizendo: quando você sai para a obra, você não sai sozinha, não sai sozinho. Existe um anjo que está indo diante de você. O anjo desceu. A luz foi tão forte que o soldado que estava do lado de Pedro não percebeu. O soldado que estava na torre da sentinela não percebeu. O soldado que estava na porta externa também não percebeu. Mas o que me deixa maravilhado é que o anjo desce e Pedro continua dormindo. A gente subentende que o anjo tinha que matar, quem sabe, os soldados e tirar aquelas cadeias que estavam sobre as mãos e sobre os pés de Pedro. Mas o anjo não fez isso. O anjo chega para Pedro, do lado dele, e toca nele, e ele se levanta, e as cadeias caem. Sabe por que tem muita gente preso dentro da igreja que está esperando o anjo quebrar as correntes? E o anjo disse: eu não vou quebrar as correntes, eu estou dando a ordem para você se levantar, e as cadeias vai ter que cair. Olha, não, você não está entendendo. As cadeias não caem quando o anjo vem com a espada. As cadeias não caem quando o anjo dá ordem para ela cair. As cadeias caem quando você decide se levantar na presença de Deus. Ele se levanta e as cadeias caem. E os soldados, com todo esse alvoroço, não conseguem ver. Pastor, por que não consegue ver? Porque o trabalho ali está sendo espiritual. E no mundo físico está se materializando. Então o soldado não consegue entender. A Bíblia deixa claro que os carnais descem as coisas carnalmente e os espirituais descem espiritualmente. Então perceba comigo que quando as cadeias caem, que Pedro já está de pé, o anjo diz para ele: calce as tuas sandálias. Por que calçar as suas sandálias? Quando tiraram as sandálias de Pedro, queria tirar a direção que ele recebeu de Deus. O diabo não está querendo te matar. O diabo não está querendo tirar você da igreja. Ele quer tirar a direção que Deus colocou na sua vida. Então o Pai está te dizendo: calça as minhas sandálias. Outra
transição de poder. Ele estava dizendo: ele não pode tirar aquilo que eu coloquei em você, mas aquilo que simboliza o meu poder ele está arrancando. Então coloca a capa de novo, porque quem te conhece sabe, Pedro, que você tem direção. Quem te conhece sabe que você tem poder. E se vê você descalço, vai entender que você perdeu a direção. E se vê você sem capa, vai pensar que você perdeu o poder. Então coloca de novo a direção que Deus te deu. Coloca de novo o poder que Deus colocou sobre você. E tudo isso acontecendo, Pedro estava ainda dormindo. E o anjo não acordou. Pastor, mas como é que ele levantou? É porque o anjo não falou com o corpo. O anjo falou com o espírito. E o espírito, ele luta contra o corpo. Porque o corpo é matéria da terra. E o espírito é matéria do céu. Quando Deus vai falar com você, usando seus profetas, suas profetizas, um vaso, ele não fala com o teu corpo, ele fala com o teu espírito, que divide o sentimento com a tua alma e com o teu corpo. Então a tua alma vai produzir emoções, e o teu espírito vai se conectar, que o que foi dito não foi da terra, o que foi dito foi do céu. Então o anjo estava dizendo para ele: seu corpo vai ficar de pé, mas o negócio que Deus tem é com a sua alma, o negócio que Deus tem é com o teu espírito. Então quando ele fica de pé, o anjo pega nas mãos dele, e a Bíblia diz que o anjo chega perto de uma porta, e a porta se abre. O anjo não tocou na porta, só a presença da fagulha de Deus parece que a porta estava dizendo: é melhor a gente abrir, porque esse que está aí é do céu. Se é do céu não é qualquer coisa, se é do céu tem poder, e se ele tem poder, aonde ele está, a porta que está fechada precisa abrir. A porta que também abre, ela vai ter que fechar. Abriu a primeira porta, ele segurado com a mão de Pedro, ele passa e chega na segunda porta, e essa segunda porta da mesma forma abre, mas o texto deixa claro que agora ele está diante de um portão de ferro, que era aberto e fechado através de catracas. Era por isso que tinha um quarteto de soldados, porque para abrir e para fechar precisava de 2 soldados de um lado e 2 soldados do outro, porque era um portão muito pesado. Mas quando chega o anjo do Senhor com Pedro, aquela catraca começa a descer. É o Pai dizendo: não tem porta que te prenda, não tem corrente que te segure, não tem cadeado que possa ficar fechado quando você está na minha presença. Se abriu o portão de ferro, o anjo pegou na mão dele, e o texto diz que passa para uma rua vizinha e larga a mão de Pedro. Pedro desperta, e ele entendeu que aquilo que aconteceu não foi sonho. Diga para seu irmão: não foi sonho. Deus vai cumprir o que ele te falou. Isso não é pesadelo, é Deus falando com você. Então quando soltou a mão dele, que ele entendeu que tudo aquilo era real, era o anjo dizendo: eu te devolvi aquilo que tiraram. Agora você tem direção mais uma vez para andar na presença do Pai. Agora você tem uma capa que tem a simbolização de poder para você andar na casa do Pai. E um detalhe grande: quando o anjo solta ele e bota ele para o lado de fora, o anjo está dizendo: até aqui eu estou te levando, mas você não vai me levar na porta de casa, não, meu filho. A partir de agora, a decisão é sua. É você que sabe o que você vai fazer, mas você sabe o que eu tenho na sua vida.
em direção da igreja. Igreja é essa que, doada por Maria, a mesma casa aonde o Espírito Santo de Deus desceu. Ele chega, ele não bate na porta, ele fica na porta, e as irmãs continuam em oração. Uma jovem com o nome de Rod, que significa roseira, ela estava sensível. Você já viu num culto, Varel, quando alguém ouvindo a palavra começa a falar em língua, começa a rodar, e tem pessoas que criticam. Por que critica? Porque não sabe o que está acontecendo. Aquela pessoa está rodando e falando em língua porque ela está sensível à presença de Deus. E quando tem sensibilidade, não tem como ficar parado. Quando tem sensibilidade, não tem como ficar sem dar glória. Quando tem sensibilidade, não tem que ficar com os aleluia. Quando a palavra está sendo pregada, a pessoa não consegue ficar parada, porque a boca é do homem, mas a palavra ela é. Essa roda era sensível. E ela disse: Pedro está na porta. Alguém diz: não é Pedro, é o anjo dele. E ela continua insistindo. Oh glória! Porque quem tem certeza daquilo que Deus chamou para fazer não para. Saiu um, mas eu não paro. Saiu dois, mas eu não paro. Saiu três, mas eu não paro. Eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer. E o meu chamado não depende de pessoas, depende do Pai. Depende do Pai. Depende do Pai. Foi o Pai que te chamou. Se você está sozinho, não importa. Depende do Pai. Ela insiste. E alguém olha para ela e fala assim: ó, você é louca. Só porque ela estava insistindo naquilo que o Pai chamou ela para fazer. Oh glória, oh glória. Tem muita gente chamando de maluco porque você roda. Tem muita gente chamando de maluco porque você fala em língua. Tem muita gente chamando de maluco porque você anda com o paletó no sol. É porque ele não entende o que o Pai te chamou para fazer. Para que essa camisa no sol de manga comprida, para que essa gravata, você está aqui na beira-mar, bota uma camiseta, bota uma bermuda, oh meu querido, bota um short, irmão, bota uma saia mais curta, para que essa saia comprida. Aí ele diz para ele: meu querido, você não entende o que o Pai me chamou para eu fazer. É o espírito de Pedro. Você é louca. Só que ela não entende que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Aquilo que o mundo chama de loucura, Jeová chama de poder. Aquilo que o mundo não entende, Jeová chama de poder. Você está louca? Não é ele, é o anjo dele. Mas ela insiste tanto. Oh glória, oh glória. Você que vai ouvir isso, guarde no seu coração. Continue insistindo naquilo que Deus te deu para fazer. Não desista daquilo que Deus te chamou. Não importa o que
estou falando acerca de você. O que importa é que Deus pensa de você. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Você é louca. Mas você falou tanto que você me convenceu. Vamos lá. E pode deixar elas na frente. Porque quem não crê naquilo que Deus está fazendo, é melhor ir na frente. Você não precisa correr, porque você já sabe o que Deus está fazendo. Você já sabe o que Deus está operando. Talvez aos olhos de muita gente dizendo: irmão, não está acontecendo nada. Não está acontecendo aos teus olhos, porque o Pai também trabalha no oculto, no profundo, no escondido. Elas vão na frente. E quando elas chegam lá, elas abrem a porta. E sabe quem está lá? Pedro. Aleluia. Elas correm tudo para abraçar, incrédulas. Jesus estava morto, mas ressuscitou. De repente, dentro da casa, estava todo mundo trancafiado, com medo de morrer. E de repente chega a notícia lá da Virgem Maria: ele ressuscitou. E muita gente creu, mas lá dentro tinha um chamado Tomé, que diz: eu não creio, eu só creio se eu ver e tocar a mão nas suas feridas. O original do texto diz que o Senhor Jesus, ele translaga sobre a parede, aparece na frente de Tomé. Tomé cai no chão chorando: eu creio, eu creio. E papai disse: não, você não quer tocar, toque agora, toque agora. Abençoados aqueles que creem sem ver. Aleluia. Elas abrem a porta, abraçam Pedro e começa a perguntar várias coisas. Pedro diz para ela: conversa lá dentro, fecha a porta, que o que tem para falar tem que ser dentro. Por que você não fala na porta, Pedro? Porque roupa suja não se lava fora, se lava dentro. Tudo o que acontece em Israel fica em Israel. Tem muita gente pegando o que acontece no ministério, levando para lá para fora. Mas papai está dizendo: eu vou tratar, eu vou ferir, porque o negócio do ministério não dá aconteceu aqui dentro. Resolve aqui dentro. Aleluia. Pedro entrou com elas. E ele começou a contar: eu estava dormindo, ia morrer no dia seguinte, mas o anjo do Senhor desceu naquele lugar. Aí elas gritaram: mas eu estava orando por você. E Pedro diz: muito obrigado, mas independente da tua oração, papai não deixa escolhido morrer sem antes a obra ser cumprida. Glória! Papai está dizendo para alguém aqui: não vai morrer enquanto a obra não for cumprida. Aleluia! E elas puderam crer. Quem tem chamada não tem escolha. Não tem escolha. Ô filhinha lá atrás, fica de pé, você, minha filha, com lenço na cabeça, fica de pé, 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 fica de pé,
Fica na frente da porta ali. Cadê a obreira? 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 Olha para mim que eu vou te falar. Papai está dizendo: o que acontece dentro da tua casa não pode consumir o que está no teu coração. Eu te chamei para uma obra e você não pode parar. Ai de ti se tirar a mão do arado. Só para tu saber que quem fala contigo não é homem, é Deus. Papai está dizendo: eu vou te envolver com a minha presença agora. Sente as minhas asas, sente. Segura ela, recebe agora. Não tem como fugir. Eu estou batendo os opositores. Não tem como fugir. Recebe mais da minha presença. Aleluia. Tem gente que só entende quando está dentro da casa. Quando está fora não consegue compreender. Foi por isso que Pedro diz: entra. Para que vocês compreendam, é preciso estar dentro da casa. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. 9h20, meu Deus, 50 minutos voou. Eu nem vi. Agora eu quero começar a pregar. Pequena introdução, mas fica para a próxima. Mas esse é o assunto. Ô glória, senhora, ei senhora, posso te falar uma coisa? A senhora tem idade de ser minha mãe, mas o Cristo vive em mim e vive na senhora. Quando eu te falar algo, eu posso te falar? A Bíblia disse: quem crê verás a glória de Deus. E quem crê fará obras maiores do que ele fez. O Pai manda lhe dizer e faz prova: eu estou tocando nos teus ossos. Eu estou tocando nos teus nervos. Porque a senhora não é famosa diante dos homens, mas Deus conhece as tuas orações. Jesus, Deus conhece as tuas orações. Só porque a senhora se levantou para orar por aquele homem, hoje eu vou visitando ele agora. Recebe, senhora, essa presença na tua vida agora. Em nome de Jesus. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Pastor Feliz. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas. Alguém
se admire se vê paralítico andar, o cego ver. O Deus qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Se quem é abençoado, é só nele crer. Oh Senhor, te peço nessa noite, para abençoar o teu filho, pastor Senhor Barbosa, toma o teu filho em tuas mãos, leve em paz. Derrama uma bênção de Deus sobre o teu filho, toma a tua casa, a tua família. Meu Deus, eu te peço nessa noite, aos irmãos da congregação, os que não podem vir, tome em tuas mãos, meu Deus amado querido, nos leve em paz nessa noite, para qual melhor lugar do teu sangue. Toma cada teu filho, tua filha que vier nessa noite cooperar. Derrama uma bênção sem medida, meu Pai, e toma nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantarmos, segura a mão do seu irmão e dá-lhe glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Coisas maravilhosas vão acontecer. Quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantarmos, segurando seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. E coisas maravilhosas vão acontecer. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, concordância, te peço nessa noite, dê uma bênção sobre a vida do teu filho, pastor do Senhor Barbosa, toma a tua casa, a tua família, toma o ministério do teu filho, Pai, em tuas mãos, meu Deus amado, querido. Meu Deus, derrama uma bênção medida sobre a vida do teu filho a cada dia, todos os tempos, todo momento, a todas as horas, meu Pai. Meu Deus, de já te peço também, toma o nosso irmão Cândido que vem cooperar, toma o teu filho em tuas mãos, toma a tua casa, a tua família. Meu Deus, nos leve em paz nessa noite, Senhor. Repreende todo investido do inimigo, todo contra-ataque do maligno, meu Pai. Derrama a bênção sem medida, meu Pai, nos teus filhos, joga por terra todo o mal e derrama a bênção sem medida, meu Pai. Nos leve em paz nessa noite. Repreende todo investido do inimigo e todo contra-ataque. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Levante uma mão, Senhor, que o grande amor de Deus, a Deus em comunhão do Santo Espírito, esteja com todo digam. Romanos 8:31. O que diremos nós sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus? O Senhor é meu pastor e nada? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oh, glória! Glória.